Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos na semana 5 do PET Volume 2 e hoje nós vamos estudar Indivíduos e a Natureza. Caro estudante, com certeza você já deve ter se perguntado como as sociedades surgiram? A permanência em um só lugar e também o desejo de conhecer o mundo, sempre em busca de conhecer terras e modos de vida diferentes. Parece ser contraditório. No entanto, nossas origens passaram pelas duas situações. Havia, no princípio, a necessidade de estar sempre mudando, por questão de sobrevivência, e pelo mesmo motivo, alguns grupos tornaram-se sedentários, construindo toda a sua vida em um único lugar. Apresentação. As pesquisas mostram que os grupos humanos enfrentavam muitas dificuldades nos primeiros milhares de anos em que viviam no continente africano. Passavam o tempo todo procurando alimentos e abrigo. Viviam nas savanas com um clima seco. Alimentavam-se de raízes, frutos, animais que conseguiam caçar ou restos de predadores. Entre 80.000 e 10.500 anos atrás, a Terra sofreu mudanças de clima devido a um fenômeno chamado glaciação, que foi um esfriamento muito grande, a ponto de se formarem calotas de gelo em continentes, mares e rios. Isso afetou os seres humanos, obrigando-os a se deslocarem para regiões onde se adaptassem melhor. Eles foram avançando rumo a novos ambientes, como bosques, pradarias, desertos, florestas temperadas. Em cada novo habitat tinha que se adaptar para sobreviver. Aprendendo novas palavras. Habitat, você sabe o que é isso? Vamos aprender? Habitat, conjunto das condições apresentadas em um lugar, no qual vivem os organismos vivos, inclusive os seres humanos. O surgimento da agricultura. Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos costumavam dividir a tarefa de encontrar alimentos. Os homens caçavam, usando ferramentas e armas feitas com osso, pedra e madeira, enquanto as mulheres coletavam frutos, raízes e folhas comestíveis e medicinais. Elas também faziam cestos de palha com os quais transportavam o que coletavam. Com base nas pinturas encontradas em cavernas em várias partes do mundo, pesquisadores supõem que a divisão de tarefas entre homens e mulheres não era rígida, podendo variar em alguns grupos em algumas localidades. De acordo com essa teoria, havia casos em que as mulheres caçavam, assim como os homens também coletavam plantas nas árvores. É por isso que alguns estudiosos sugerem que tenham sido as mulheres as responsáveis pela descoberta da agricultura. Isso aconteceu exatamente porque elas passavam grande parte do tempo observando e conhecendo o comportamento de plantas e sementes. As mulheres devem ter notado que as sementes transportadas pelo vento ou por pássaros e insetos brotavam na terra, gerando novas plantas. A agricultura é considerada uma enorme evolução na vida dos seres humanos. Isso porque, além de poderem armazenar alimentos, eles também puderam permanecer em um determinado local, deixando de ser nômades. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar para o outro, não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimentos. Com a agricultura, eles puderam permanecer em um mesmo lugar por muito mais tempo, tornando-se sedentários, palavra que significa fixos em um lugar. Então, aqui nós podemos observar que os nômades agora eles passaram a ser sedentários. O que isso significa? Significa que agora eles têm um local fixo de moradia, para sobreviver. Os homens
caçavam os animais, faziam as lanças e caçavam. As mulheres, elas observaram as plantações, como que poderiam ser feitas novas plantas. E ali eles plantaram. Então eles não podiam mais ficar mudando de um lugar para o outro, porque a plantação, ela tinha que ter um cuidado. Toda plantação tem que ter um cuidado, tem que zelar, não é? Então, eles tiveram ali a sua primeira moradia por causa da agricultura. Então, eles se tornaram sedentários, ou seja, eles tiveram agora lugar fixo, fixo em um lugar. Atividades. Número 1. Por que os pesquisadores atribuem a descoberta da agricultura às mulheres? 2. Por que a descoberta da agricultura levou os grupos humanos a se tornarem sedentários? 3. Marque a afirmativa correta. Os primeiros grupos de seres humanos que eram nômades moravam em cabanas e não se deslocavam de um lugar para o outro, tinham que se mudar constantemente para procurar alimentos, plantavam diversos tipos de legumes e verduras e criavam porcos e gado, mantinham-se em um único lugar para poder colher tudo que crescia nas florestas. 4. Os estudiosos consideraram que em alguns dos primeiros grupos humanos houvesse uma divisão de tarefas entre mulheres e homens. Escreva F para falso e V para verdadeiro nas frases que explicam adequadamente como se dava essa divisão de tarefas. Os homens dedicavam-se à plantação e as mulheres cozinhavam e cuidavam das crianças. De modo geral, homens caçavam e mulheres colhiam frutos e raízes, mas também podia ocorrer o inverso. A divisão de tarefas levava os homens a se dedicarem à coleta e as mulheres à caça. Devido à divisão de tarefas, talvez tenha sido as mulheres a descobrirem a agricultura. Então, aqui vocês vão marcar F para falso e V para verdadeiro. 5. Observe o texto e complete as lacunas. Então, vocês vão observar o texto e completar as lacunas. As mostram que os grupos enfrentavam muitas nos primeiros milhares de anos em que viviam no continente, passavam o tempo todo procurando e viviam com um clima seco, alimentavam-se de que conseguiam ou resto de predadores. Então, essas lacunas vocês vão preencher. Vocês podem analisar o texto para preencher essas lacunas. 6. Caça-palavras. Leia o texto e encontre as palavras em negrito. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos. Isso porque, além de poderem armazenar alimentos, eles também puderam permanecer em um determinado local, deixando de ser nômades. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar para o outro. Não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimentos. Então, a palavra agricultura, revolução, vida, seres humanos, armazenar alimentos, nômades, ancestrais, mudando, tempo e busca, que são as palavras que estão em negrito, vocês vão achar aqui no Caça-Palavras. Bons estudos e até a próxima aula!